Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, iniciando aqui mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então, começando aqui com a análise do índice Bovespa, fechou o dia aí em alta de 0,72%, cotado a 178.365 pontos. Apesar da alta de hoje, o índice segue uma tendência de queda aí desde o mês de abril. Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou o dia estável, tá, em relação ao fechamento de ontem. No dia de ontem, o Banco do Brasil divulgou aí os resultados do primeiro trimestre. Tá? Então, apesar da queda do lucro, né, na comparação anual, o que chamou a atenção dos dados foi a redução aí, da inadimplência, né, de 30 dias, tanto no geral quanto do setor agro, que pode indicar, né, o início aí de uma recuperação do banco. Tá? Então, na abertura do dia, foi de uma baixa aí de mais de 3%. Tá? O papel abriu lá na região dos R$ 20, mas subiu aí ao longo do dia, né? Chegou inclusive ali a romper a região dos R$ 21 em um determinado momento, e acabou fechando aí no 0 a 0, né? No final do dia, tá? Então, em que pese aí o lucro reduzido na comparação anual, né? O que chamou a atenção no balanço de ontem foi justamente essa questão aí da redução da inadimplência de 30 dias. Então, vamos ver como o mercado vai se comportar nas próximas semanas, tá? Talvez o mercado querendo se antecipar, né, a uma recuperação do banco, já comece, quem sabe, né, a jogar o preço das cotações do banco mais para cima, tá? De qualquer forma, a tendência continua sendo de queda e meu preço médio está em R$ 23,83. Seguindo aqui com o Banrisul. O Banrisul fechou o dia aí uma pequena queda de 0,28%, cotado a R$ 14,50. O papel está numa tendência de queda, o preço médio está em R$ 14,14. O Banrisul divulgou os resultados do primeiro trimestre hoje pela manhã, tá? Antes da abertura do mercado. Com os dados que foram divulgados, eu já ajustei aqui o meu preço teto para R$ 40,11. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, né, a gente percebe claramente que o papel está bem descontado, né, em relação aí aos seus múltiplos, tá? Então, o que nos dá uma certa margem de segurança, né, para que mesmo resultados ruins do banco aí não causem uma queda mais significativa no papel. O Banrisul já corrigiu bastante, né, desde abril para cá. Desde essa máxima aqui até a região dos 14,50, o papel caiu cerca de R$ 4, né, mais de R$ 4. Então, se a gente olhar aqui os dados que foram divulgados, tá? Esse material está disponível lá no site do Banrisul, na parte de relacionamento com os investidores. O papel do banco, né, teve um lucro aí no primeiro trimestre de 221 milhões. Na comparação com o mesmo período do ano passado, que havia dado, né, um lucro aí de 241 milhões, houve uma redução no comparativo anual de mais de 8%, tá, de queda no lucro. Além disso, o ROI também teve uma pequena queda, né? Ficou em 7,9% contra 9,3% do primeiro tri do ano passado. Então, aqui houve uma redução, né, de 140 pontos base. E seguindo aqui com os dados que foram divulgados, chama atenção de forma negativa daí, né? A questão da inadimplência, tá? Se a gente olhar aqui na inadimplência acima de 90 dias, a gente já vinha observando uma alta da inadimplência nos últimos trimestres, né?
Começa lá em março do ano passado em 2,9%, depois foi para 3% em junho, e aí em setembro já houve um aumento aí de 60 pontos base, a 3,6%, né? Depois mais um aumento de 0,6% para 4,2% e agora mais um salto aí, né? Para 4,8%. Então a inadimplência está subindo rapidamente. Isso faz com que o banco tenha que aumentar as provisões. Tá? Isso a gente observa nessa tabela aqui ao lado, né? Vejam como as provisões vinham, de certa forma, estáveis, né? E aí nos últimos 2 trimestres, né? O trimestre passado e nesse trimestre agora, houve um aumento significativo, né? Em valores aí para provisionados. E também em termos percentuais, né? Em relação à carteira de crédito. Então a gente percebe aqui que houve um aumento, né? Significativo aí nos últimos 2 trimestres do aumento das provisões, tá? Isso acaba impactando no lucro, né? Porque o banco tem que tirar dinheiro do lucro para cobrir esses eventuais perdas aí que venham a ocorrer, né? Então, apesar dos dados terem sido divulgados aí terem sido de certa forma ruins, como o banco já havia precificado, né? O mercado já havia precificado essa possível divulgação de dados ruins, né? O papel já havia caído bastante nas últimas semanas, então hoje praticamente não houve muita oscilação, né? Mas do ponto de vista aí, estrutural do banco, né, a gente percebe, né, essa questão aí do aumento da inadimplência. Então o banco pode, nos próximos trimestres aí, enfrentar alguma dificuldade, né? Ter os lucros mais pressionados em função desse aumento aí da inadimplência, tá? Vamos ver agora, então, o que o banco vai fazer para poder resolver, né, esse problema, tá? Seguindo aqui, então, com o banco BMG, fechou o dia em queda de 0,57%, cotada a R$ 5,20. O papel vem numa tendência de queda e meu preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui com o banco ABC Brasil, fechou o dia uma pequena queda de 0,04%, cotada a R$ 23,89. O papel vem numa tendência de queda e meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o banco Paine, fechou o dia uma boa alta, né, de 3,76%, cotada a R$ 14,35. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos voltou a virar para cima. E meu preço médio está em R$ 13,00 redondo. Se a gente olhar os candles aqui, aparentemente está se iniciando aqui uma trajetória de alta, né? Mas nos últimos dias o papel vem andando de lado. Então vai ter que esperar, né? O papel sair dessa região aqui para a gente ter um direcionamento mais assertivo, né? Em relação aí ao futuro os preços aí do banco, tá? Seguindo aqui com o Bradesco, fechou o dia em alta de 0,91%, cotado R$ 15,54. Já vem numa tendência de queda e meu preço médio está em R$ 16,92. Santander fechou o dia em alta de 0,44%, cotado a R$ 27,14. O papel também vem numa tendência de queda e o preço médio está em R$ 31,54. E o Banco Mercantil fechou o dia com uma boa alta de 5,52%, cotado a R$ 69,58.
apesar da alta de hoje, a média móvel de 9 períodos permanece virado para baixo, então permanece aqui, né, a tendência de queda, tá? O preço médio está em R$ 71,15. Agora, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, então considerando aí o fechamento das cotações dessa quinta-feira, estou com prejuízo aí de 12% em Banco do Brasil, 8% em Bradesco, 13% em Santander e 2% em Banco Mercantil. Em relação aos lucros, 2% em Banrisul, 17% em Banco BMG, 6% em Banco ABC Brasil e 10% em Banco Paine. No geral, essas operações aqui estão me dando um prejuízo de 5%, que dá R$ 475 negativos. Se eu considerar os proventos recebidos, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa de 7% em Banco do Brasil, menos 8% em Bradesco, menos 12% em Santander e menos 2% em Banco Mercantil. No campo positivo, 8% em Banrisul, 22% em Banco BMG, 13% em Banco ABC Brasil e 11% em Banco Paine. No geral, essas operações aqui estão me dando uma rentabilidade negativa de 0,88%, que dá R$ 72 negativos. Hoje eu não fiz nenhum aporte, também não recebi nenhum provento. Então eu encerrei aí essa quinta-feira com patrimônio de R$ 7.736,50, que dá uma variação positiva de 0,13%. O meu patrimônio aumentou R$ 9,97. Já o Ibovespa subiu 0,72%. Então o alfa da carteira ficou negativo aí em 59 pontos base. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.